Muito bom dia, meus amados irmãos. É uma satisfação estar mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez estar na casa de Deus, louvando ao nosso Criador, falando no santo nome do nosso Deus. Para você que está nos acompanhando também via online, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Esta igreja é referência em anunciar a salvação em Cristo Jesus. Essa igreja também é uma bênção em falar do amor de Cristo por cada pessoa, por cada indivíduo, por cada ser. E queremos nessa escola bíblica dominical, nesse momento, ficar de pé e vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para mais esse culto, nesse domingo abençoado. Certamente uma manhã de Deus, uma manhã de domingo abençoada por Jesus Cristo, uma manhã de milagres. Vamos orar. Grandioso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem colocado à sua disposição. O Senhor tem enviado a fazer e que nós possamos cumprir todos os seus afazeres. Senhor Deus, nos torna sal para temperar, que a gente possa temperar nem de mais e nem de menos, que possamos temperar na medida certa, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja transmitida na medida certa, e que essas pessoas, esses ouvintes, irmãos presentes aqui, se deliciem com esse tempero, com essa boa comida que é a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Já chamo o irmão Neto aqui para estar nos auxiliando. Hoje, domingo, dia do jovem Batista. Por favor, Neto. E o Neto vai dar prosseguimento ao trabalho dessa manhã da EBD aqui de domingo. Deus abençoe, irmão Neto. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos começar esse EBD com oração. Eu convido a irmã Alessandra para estar orando aqui no frente. Bom dia, igreja. Vamos estar orando. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos, ó Pai, na Tua casa, na Tua presença. E obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu nós estarmos aqui nesta manhã, e aqueles amados que estão acompanhando virtualmente, que o Senhor esteja abençoando ricamente suas vidas, abençoe o dirigente, ó Pai, o pregador, que possamos aprender a cada dia da Tua palavra no Teu tempo. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos louvar o número 112. Amém.
propósito de, a cada 15 dias, fazer culto. E também, próximo sábado agora, tem culto dos jovens, aqui na igreja, às 7 horas. E a gente também está querendo trazer uma peça da igreja adormecida. É isso aí. Vamos levantar nossas vidas, a nossa vida. De pé, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apaga as ideias e pensamentos, e até perfeições do coração. Amém. Vamos abrir em Lucas. Lucas 15, 11 ao 32. Lucas 15, 11 ao 32. A parábola é o filho pródigo. Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo responsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher seu estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para meu pai. E lá lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E ainda longe seu pai viu, cheio de compaixão, correu para abraçar seu filho e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas seu pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Traga um novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, no campo, quando se aproximou-se da casa, ouviu a festa e a dança. Então chamou-se um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou no vinho gordo porque recebeu são e salvo. O filho mais velho se encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. E seu pai insistiu com ele e falou: você não quis me dar um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos, mas dá um cabrito para esse seu filho, um cabrito para ele. Disse seu pai: filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tinha que celebrar a volta deste seu irmão. Que ele foi morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Perdão, irmãos. Estamos com nervoso. Agora, vamos vocês já ouviram falar da
ilustrações. Se você seguir ela, você será uma pessoa perfeita. Que é assim. A primeira ilustração, como lápis, você também pode fazer muitas coisas, sem esquecer que existe uma mão que te guiar. Essa mão se chama Deus. Acredite nele, confie nele, dependa sempre dele. Em segundo lugar, o lápis, ele sempre está escrevendo. Então você tem que parar de escrever e usar o apontador. Porque assim o lápis sofre um pouco, é verdade, mas sua ponta cada vez estará mais afiada. Então, você tem que aprender que você tem que sofrer alguma dor para ser uma pessoa melhor. Em terceiro lugar, o lápis sempre está do lado de uma borracha, para apagar o que não vale a pena. Não quer dizer que você fez algo de errado, mas você tem que retificar para continuar no caminho do amor a Deus e a sua semelhança. Em quarto lugar, o lápis, ele tem não é a madeira que é importante, não é a forma que é importante, mas sim a grafite que está dentro dele que é importante. Então você tem que cuidar do seu coração, porque é dele que saem as infecções. Em quinto lugar, o lápis, ele sempre deixa uma marca. Então você tem que saber o que você está fazendo, porque tudo deixa traço. E procure sempre estar consciente do que você vai fazer. Essas são as 5 ilustrações do lápis. Vamos ler Malaquias 3:10. Amém? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não der derramar sobre vós uma bênção total, até não haja lugar suficiente para recolher. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o número 329. 329. Ofertar ao Senhor.
esta moeda, Senhor Deus, possa fazer a diferença também no campo missionário. O dízimo também, aquele que entregou 10%, abençoa a casa, o trabalho, abençoa a dispensa dele, abençoa a geladeira, o horário da compra, no supermercado, ele possa conseguir comprar tudo o que necessita. Senhor Deus, abençoa essa igreja. Esse tempo agora, Senhor, pandêmico, possamos estender mais, Senhor, a nossa extensão em dar, em ofertar para o campo missionário. Afasta de nós, Senhor, qualquer medo, afasta de nós qualquer pânico, mas nos coloca, Senhor, à sua disposição para dar gosto, para temperar esse mundo que está em trevas. Abençoa a oferta desta manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós precisamos também ver quem são os aniversariantes desta semana, aqueles que completaram mais um ano de vida, e nós queremos orar em favor deles. Então, nesta semana, dia 25/8, a irmã Eugênia Maria Pereira completou mais um ano de vida, esposa do nosso irmão José Carlos, foi professora aqui também na classe de adulto. O irmão Francisco Neto Duarte, o nosso padeiro, que quando tínhamos os nossos eventos e ainda havia essa abertura, ele sempre fornecia ali os pãezinhos, e na verdade o nosso missionário Vanderlei é vizinho dele, mora ali pertinho, completou mais um ano de vida. Também pastor Vanderlei, eu acabei de falar dele, ele e a esposa, a irmã Dilma, completaram mais um ano de casados, no dia 25/8. E também a nossa irmã Vanessa Cristina e Alan Rosso estão comemorando aí mais um aniversário de casamento, lembrando que ela passou por um procedimento cirúrgico, então vamos orar pelo pleno restabelecimento dela. Unidade baixa, então ela precisa pelo menos uns 5 dias aí se recuperando, mas ela deve estar acompanhando. Eu estou olhando agora aqui na transmissão, mas com certeza ela deve estar acompanhando aqui a transmissão. E também nosso irmão Joel Nascimento e Nilza Nascimento completaram mais um ano de casamento. Então nós vamos orar, rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida deste casal. Vamos louvar a Deus também pela presença dos irmãos que estão aqui presencialmente, dos irmãos que estão acompanhando a transmissão, e lembrar em nossas orações também os enfermos, assim como a irmã Vanessa em recuperação, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti, louvamos, ó Pai, por esta manhã em que podemos nos alegrar em estar aqui para adorá-lo, meditar na Tua palavra, e queremos também, Senhor, neste momento, rogar as Tuas ricas bênçãos sobre a vida de nossos irmãos que completaram mais um ano de vida ou mais um ano de união matrimonial. Continue, Senhor, suprindo a cada necessidade, que cada um deles possa confiar no Senhor a cada momento. Louvamos a Ti por esta manhã de estarmos juntos aqui neste local para estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito nos dê entendimento e que abençoe a vida de cada irmão que se achegou aqui, cada família representada. E eu oro também, ó Deus, por aqueles que estão acompanhando essa transmissão online, que o Senhor esteja abençoando da mesma maneira. Oramos também por aqueles que estão enfermos, que abençoe na plena recuperação, como é o caso da irmã Vanessa e de mais irmãos que nós temos em nossa lista de oração. Louvamos a Ti por aqueles que passaram momentos difíceis e já estão bem melhor, como o irmão Gerson com a Covid e esteve na UTI e já teve a alta hospitalar. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder e no Teu cuidado sobre as nossas vidas e rogamos que venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero lembrar aqui também, a igreja, aqui os membros da igreja, o nosso compromisso de fidelidade ao Senhor,
Então, se houver dúvida e você está presente, procure o irmão Wagner. Ou então, se você está na transmissão online, mande um zap para o irmão Wagner, ele pode tirar qualquer dúvida. A igreja ela continua trabalhando, continua com compromissos fixos, né? E são necessários, né, nós estarmos aí em dia, tanto com os compromissos da igreja, no sentido de luz, água, mas também as ofertas missionárias. Os missionários estão no campo e eles carecem também desse apoio tão importante e relevante. Também eu tenho dito algumas vezes sobre a necessidade que temos de fazer alguns investimentos. Estamos olhando para isso na questão da mídia, né? Nós estamos vivendo uma época de grandes mudanças e já começamos, no sentido, um grande problema nosso é a nossa internet, né? E tentamos aí com uma empresa grande, mas não conseguiram nos atender, esperamos. Mas esta semana o irmão Wagner já fechou, já tem uma outra empresa que vai fornecer para nós uma internet fibra, que é necessário para que possamos mudar todo o resto a nível de transmissão também, né? Já temos pensado nisso, vamos precisar de equipamentos, e isso depende de um investimento, e é um investimento necessário tanto para o momento presente como o futuro. Tudo isso haverá o que? Uma continuidade. Então nós estamos fazendo e provendo melhor e dependemos também da fidelidade dos irmãos. Esta área da cesta do amor, eu sempre louvo a Deus pela vida dos irmãos. Graças a Deus nós temos conseguido aí manter um bom número de cestas nesse período de dificuldade. Então, graças a Deus, irmãos que estão sendo aí abençoados, estão compartilhando aí o item de alimento não perecível e também item de higiene pessoal. Então, qualquer dúvida, procure o irmão Getúlio em Laodiceia. O Paulo e Mira estão viajando, mas o irmão Getúlio está por aqui, ele inclusive falou comigo na sexta que ia passar em algumas residências para pegar o item, né? Então, essa semana mesmo eu passei para uma pessoa, né, uma cesta, então as necessidades são crescentes, e é dessa maneira que nós vamos demonstrar o amor de Deus, amém? Então, podendo fazer isso, faça, contribua, e lembre-se, né? Nós aplicamos muito na questão da oferta financeira, mas é válido também nesse sentido, né, dos itens. Deus ama o que dá com alegria, né? E a Bíblia também diz, né, não sai com a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, né? Então é importante isso, fazendo com humildade, o nosso Deus, Ele vai nos abençoar, amém? Pode voltar duas cenas, tem dois mapinhas aí, né? Tabernáculo, isso aí, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo desta manhã, e eu queria apenas dar uma lembradinha aqui nesses dois mapas. Por quê? Nós já tivemos uma aula sobre o tabernáculo, que se apagar a luz aqui da frente, talvez melhore um pouco para os irmãos. Eu me lembro que quando nós estávamos estudando aí o panorama Levíticos, eu coloquei um mapa na internet, na projeção, né? Estava usando slide lá de casa mesmo, e eu apresentei o tabernáculo que foi construído e representava a presença do Senhor. E temos ali o tipo de Cristo, né? E uma das coisas que eu falei a respeito é que aqui não aparece, né? Mas aqui é um tabernáculo, mas aqui havia o quê? Uma porta, que era o local de entrada. E quando chegava diante da porta, a primeira cena que o ofertante se deparava era com essa aqui, o altar, onde eram oferecidos os sacrifícios. E é interessante que o tabernáculo é o tipo de Cristo. E Jesus, certa vez, ele afirmou, eu sou a porta, né? Então, o ofertante que ia levar o sacrifício, ele tinha que fazer o quê? O ofertante, ele tinha que tomar a decisão de ir até aquela porta. Ele tinha que tomar a decisão de levar aquela oferta pelo seu pecado. Nós sabemos que Jesus é a porta. Para o homem ser salvo, o que ele precisa fazer? Tomar uma decisão de entrar na porta, né? E a Bíblia diz que a porta que conduz à salvação é estreita, mas logo em seguida
tinha um altar de sacrifício, onde os animais eram ofertados, os sacerdotes estavam ali, e quando eles ofertavam o sacrifício, o que nós podemos ter ideia aqui é que havia muito sangue derramado. Então os sacerdotes, eles tinham uma função, né? A tribo de Levi. E a função não era apenas oferecer. Imagina quanta limpeza tinha que ser feita aqui. Havia uma escala, né? Eu até mencionei na aula de Levíticos que muitos dizem, eu sou levita, mas ele quer chegar na igreja e fazer o quê? Só cantar. Ele não quer nem guardar o instrumento, muito menos as partituras, as pastas, né? Mas eu me lembro que uma boa época, né, no meio cristão, as pessoas faziam tudo com carinho, carregavam instrumentos, iam para a praça, culto público, e se envolviam no todo. Então, ser levita envolvia o quê? Trabalho, um trabalho sério. Após o altar, havia uma pia de bronze com água, ali eles lavavam também suas mãos, né, uma vez que ali havia sacrifício, e aqui também nos lembra Cristo, ele falou que ele era água viva, e ali havia água para limpar, para purificar. Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí havia o lugar santo. No lugar santo, não dá para ver, infelizmente, né? Está meio apagado, mas do lado direito havia uma mesa com 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo, um castiçal. Então servia para iluminar. Interessante é, mesa, 12 pães, 12 tribos, e Jesus também é o pão da vida, tipo de Cristo. Lado esquerdo, castiçal, iluminava aquele ambiente, e Jesus falou que ele é a luz do mundo. Havia também um altar do incenso, né? Incenso, na palavra, nós encontramos muito representando a oração, né? Que sobe até o Senhor. E podemos lembrar que Jesus, ele é o nosso advogado, de acordo com 1 João, lá no capítulo 2, diz que ele é o nosso advogado, está à direita do Pai e intercede por nós. E aí havia a cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. Após essa cortina havia uma arca, e ali havia as 12, uma tábua representando as 12 leis, os mandamentos. E no Santo dos Santos só entrava ali o sumo sacerdote uma vez por ano, né? E é interessante que em Hebreus há um versículo que diz que a carne de Jesus, né? O fato de ele ter sido encarnado representa este véu, na verdade. E quando Cristo morreu, lá em Mateus está escrito que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É claro que não era aqui no tabernáculo, mas o templo, que a partir de Salomão foi construído, havia também uma cortina. E é interessante que o sacerdote ele tinha que abrir a cortina, o sumo, para entrar lá. E quando Cristo morre, não é de baixo para cima, né? Natural é o ser humano abrir aqui, mas diz que rasgou de alto a baixo, ou seja, uma obra divina. E é muito interessante observar que aqui nós vemos aqui os objetos. Vai nessa direção, aqui está a mesa, e ali está o castiçal, e nos forma o quê? Parece que está formando uma cruz, não é? Porque aí depois tem o altar de incenso e o propiciatório. Então era um tipo de Cristo. Então é maravilhoso nós olharmos e vermos que o Senhor direcionou os homens a construírem esse tabernáculo. E aí que entra aquele ponto onde nós estudamos, ainda que rapidamente, sobre Salomão. Nós falamos que o desejo de Davi foi o quê? Edificar uma casa para o Senhor. Ele falou, olha, não é possível, Senhor, o Senhor não tem uma casa. E ele teve esse desejo, mas Deus não permitiu que Davi construísse, porque ele era homem de guerra, tinha derramado muito sangue. Mas diz que o filho dele iria edificar, e esse filho é Salomão. E Salomão é este que vai edificar. Isaac, foi. Então Salomão, ele projetou em cima disso. Então hoje em São Paulo fala-se muito lá do templo de Salomão, e muitos vão lá a ver, né, historicamente. Mas é interessante também que há uma certa descrição na Bíblia do templo.
Mas quando nós pesquisamos mapas sobre o tempo de Salomão, há uma diversificação, algumas pequenas diferenças, né? Porque ali está escrito, mas não tem o mapa. A gente não tem o mapa, né? Ali original, então às vezes tem poucas variações. Mas nós vemos aqui o tempo, mais ou menos a maneira como Salomão construiu. Então nós vamos ver que tem a entrada, de fato, lá ao fundo tinha o Santo dos Santos, né? Tinha a cortina no templo de Salomão, mas quando nós lemos lá na palavra de Deus, nós vemos a maneira como Deus movimentou pessoas para mandar o recurso necessário para esta obra grandiosa. E nós mencionamos na última aula a respeito disso. Salomão ele abre e demonstra todas as riquezas que havia ali, porque ele era próspero. E aí, esse foi o perigo, né? O inimigo saber o que havia lá em Israel. Mas nós temos que ter muito cuidado com o orgulho no coração. Mas, de fato, Salomão ele fez uma obra grandiosa. Havia também fontes aqui na entrada, havia um altar de sacrifício, como nós vemos ali no tabernáculo, mas de qualquer maneira, o Senhor mesmo afirma que Ele não habita em templo feito por mãos humanas. E hoje nós sabemos, pela palavra de Deus, que o salvo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós. Então muitas pessoas ainda talvez neguem aquele ritualismo, né? Vou para a igreja, agora preciso me arrumar, ter cuidado com o que eu vou falar, mas quando sai da porta para fora, não é nem o caso de falar palavrão, é fazer fofoca, intriga, problemas. Mas peraí, o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. É claro que aqui é um local onde nós estamos para adorar e devemos ter reverência, né? Tanto que, apesar de o Senhor dizer isso, que Ele não habita em templo feito por mãos humanas, o Senhor abençoou esse propósito que começou com Davi na construção, e abençoou tanto que fez com que as pessoas pudessem levar até Ele os recursos necessários. Então, até Salomão, nós pudemos ver aí de uma maneira unificada o nome Israel. Olhando desde o início, nós vemos que Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Deus cumpre o propósito de formar um povo, que é a nação de Israel, e após formar esse povo, o que acontece? Nós vemos que o povo pede um rei. Seguiu o exemplo das outras nações. O primeiro rei foi Saul, e trouxe sérios problemas para Israel. Depois vem Davi. Depois nós chegamos aí a Salomão, e até então eles estavam liderando um povo único. Mas a partir de agora, após a morte de Salomão, é que nós vamos encontrar no Antigo Testamento aquela menção: tribo do sul e tribo do norte. Provavelmente você, como bom leitor, já leu aí o livro do Antigo Testamento e encontrou tribo do norte e tribo do sul. O que é isso? Na verdade, nós vamos encontrar que aconteceu uma divisão, e nós vamos entender o porquê disso. Mas antes, eu quero ler um versículo-chave. Toda aula nós estamos colocando aí um versículo-chave, né? Uma vez que é um estudo panorâmico, nós não podemos pegar muitos detalhes, mas 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Eu vou ler este versículo, que diz o seguinte: 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. É muito importante nós olharmos para estes versículos e olharmos aí com muita seriedade o que está dizendo esse texto. Elias, ele coloca o povo, digamos, na parede.
coloca um povo que estava acostumado a seguir falsos deuses e que tinham conhecimento sobre a realidade de um Deus verdadeiro. Nós encontramos pessoas assim hoje em dia. Há muitas pessoas que costumam dizer: Deus é um só. Sim, Deus é um só. E o caminho até esse Deus é um só. O problema é que os homens não querem fazer a escolha correta. E aqui o que nós encontramos nesse versículo é que eles colocam o povo na parede e diz: olha, se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Agora, se Baal é o verdadeiro Deus, segue. Agora é interessante que a parte final diz: porém, o povo nada lhe respondeu. Aí eu pergunto: vocês acham que de todo o povo ninguém tinha uma noção? Acho que ninguém pesou ali o coração, mas é provável que muitos pesaram no coração e pensaram: peraí, será que se eu tomar essa decisão, o que vai dizer meu parente? O que o povo vai dizer? Há pessoas que só tomam decisões seguindo um cabeça, um líder, e por isso acabam muitas vezes tomando decisões erradas. E quando nós olhamos a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo, Deus, Ele quer que nós tomemos uma decisão. A decisão é pessoal, é individual. A decisão mais importante da vida, que envolve a salvação, ela é individual. Um pai pode orar pelo filho e deve, pela conversão, né, para que Deus mova pessoas e situações, mas lembra do tabernáculo? Porta é lugar de decisão, e a decisão é pessoal. Lá não tinha aquela história lá, né, com Wagner vivendo na época dos levitas, do tabernáculo. Imagina o Wagner com a Juliana, filha dele. Aí chega lá na porta e empurrar: vai lá, leva o sacrifício que você pegou. Não tinha disso. Mas é tão interessante também que quando nós lemos o livro de Hebreus, há algumas explicações, porque o autor de Hebreus escreve para um grupo de judeus que haviam se convertido, outros ainda não tinham se convertido, estavam em dúvidas, e no livro de Hebreus é demonstrada a superioridade de Cristo em cima da lei, em cima do tabernáculo, em cima das ofertas. Então, quando nós lemos Hebreus, há uma menção sobre o sacerdote, e diz que o sacerdote, ele está ali e ele deve se condoer do pecador. Lembra um pouco o ministério pastoral, podemos dizer. Porque imagina o sacerdote ter que se condoer, por quê? Porque seria fácil, né, para o sacerdote estar diante do altar todos os dias. De repente via lá o irmão Antônio, chegava lá: olha, eu pequei, ele dava o sacrifício. Aí daqui a pouco, no outro dia, estava quem de novo lá, no meio de todo mundo? Irmão Antônio. Daqui a pouco, na outra semana, Antônio voltava. Era fácil, se o homem fosse muito carnal, de dizer: de novo, aqui esse homem não aprende, não é possível. Estava aqui ontem. E diz que o sacerdote tem que se condoer. E Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos confessar o nosso pecado, porque Ele, de fato, Ele é um Deus perdoador. Mas o que Ele requer de nós é uma decisão. E aqui nessas palavras eu encontro esta grande verdade. Ele espera uma decisão firme e real de todos nós. Então agora nós estamos seguindo aqui nesse estudo panorâmico do Antigo Testamento, e como eu falei, até Salomão nós vemos ali o povo de Israel, nós vemos um povo ali reunido, um povo para adorar, né? E pode pular mais um, Isaac? Então hoje o título da lição, na verdade, envolve Elias. Nós podemos destacar ele como o primeiro grande profeta. Por quê? Quando nós olhamos para a história, principalmente de Israel, no livro de Reis, o nome já diz: história dos reis. Crônicas também é a crônica dos reis. Mas o que é mais importante, afinal de contas? O rei ou o profeta? O rei ou o sacerdote? Nós precisamos ter em mente que o mais importante é o profeta, o sacerdote, que trazia a palavra do Senhor e ajudava o povo a compreender a sua situação pecaminosa. Então não fique muito aflito se você lê, mas tanto nome complicado de reis. Então, de fato, é necessária a menção dos reis, porque nos ajuda a entender quando aquilo aconteceu, e é claro, em algum aspecto,
ver qual rei foi bom, qual rei foi mal, qual rei de fato trabalhou junto ali com o profeta, porque o rei ele tinha uma responsabilidade grande diante da nação. Mas que interessante, não é? Quando o povo pede o primeiro rei, o que esse rei teve, o que teve que acontecer com este rei? Ele teve que ser ungido. Então, precisou de um profeta lá. Então, nós temos aqui um esboço desse período, que está em 1 Reis 11, a 22, e 2 Crônicas 10 a 20. Se você termina de ler o livro de Reis, de repente você fala assim, vou para a 2 Reis, que é a sequência. Não esqueça que lá em 2 Crônicas 10 a 20 está narrado o mesmo período. Então, como a Bíblia não está numa ordem cronológica, então às vezes a pessoa fica perdida na leitura, ainda que o nosso país é tão abençoado que existe até Bíblia em ordem cronológica, né? Vai ter que pagar um pouquinho mais, né? Mas é possível. Então, retratando aqui, nós encontramos Salomão como o último rei de Israel, nesta fase unida. O que queremos dizer por unido? O reino não era dividido. Não existia reino do sul e reino do norte. Existia sim o sul e o norte, mas todos trabalhavam em conjunto sob a liderança de um único rei, e no caso, Salomão. Então nós encontramos esse período aí. E acontece exatamente aí, olhando lá para a 1 Reis, a partir do capítulo 11, vocês vão encontrar uma narrativa sobre a morte de Salomão e, na sequência, um filho que vai subir ao trono no lugar dele, Salomão. Mas o que esse filho faz? Eu não sei se vocês pegaram na última aula, eu mencionei que Salomão, ele tinha feito o quê? Salomão, ele tinha aumentado os impostos. Da mesma maneira que ele construiu um belo templo, né, e prosperou, ele aumentou os impostos. Então, quando o filho sobe ao trono, o que acontece? O filho vai buscar os anciãos, vai pedir um conselho. O que eu devo fazer? E os anciões aconselham ele a não colocar essa pesada carga de impostos. E aí ele resolve fazer o quê? Normalmente a juventude gosta de fazer isso também, né? Foi buscar o conselho dos amigos, mais jovens. E os jovens falaram o oposto: não, você tem que aumentar ainda os impostos. Eles estão pagando, aumente mais. E ele seguiu exatamente esse conselho. E seguindo esse conselho, o que aconteceu? O povo não concordou e houve uma rebelião. E é aí que acontece essa situação da divisão aí das tribos, né? Por quê? Porque as 10 tribos foram seguir exatamente o opositor, e 2 tribos ficaram seguindo ali o filho de Salomão. Então nós podemos perceber, como mencionei, que muitos profetas foram contemporâneos dos reis. Olhando para cada história de cada rei, Deus levantou um profeta naquele período, ou mais de um, para trazer a palavra, procurando trazer o povo de volta para o caminho dele. Então, a leitura na ordem encontrada na Bíblia, ela não esclarece isso. E nós estamos tentando esclarecer esse ponto aqui, né? Então, como eu mencionei, o homem central de cada período é um profeta ou um sacerdote. Não pense que é um rei, é um sacerdote, é um profeta. Nós vemos que antes de o povo ter um rei, eles tinham o quê? O sacerdote. Nós vimos que quando eles saíram do Egito, pararam no Monte Sinai, antes de conquistar a terra, porque Deus ia dar o quê? A sua lei ao seu povo. E talvez nós tenhamos que pensar nesse aspecto hoje em dia também, o lado espiritual, aqueles que nos conduz para mais perto do Senhor. Então, como eu estava dizendo, a transição de Salomão para o filho Roboão resultou nessa revolta. Então, lendo lá em 1 Reis, vão encontrar esta situação. E aí houve a divisão dos reinos, reino norte e reino sul. O reino norte ficou com, ou melhor, tribo de Simeão e Judá ficou no sul, ficaram com Roboão.
Salomão e 10 tribos do norte com Jeroboão. Imagina como a coisa ficou perdida. A maioria, né, pendeu para aquele homem que se revoltou. Ainda que a atitude de Roboão foi errada, eles tinham que levar acima de tudo em consideração o Deus que criou aquele povo. Mas fizeram uma rebelião e aí houve uma divisão. A maioria das tribos ficaram do lado norte, sobre o reinado de Jeroboão. E na tribo sul, Simeão e Judá, essas duas tribos ficaram com Roboão, o filho de Salomão. Então, toda vez que você lê no Antigo Testamento, tribo do norte, já pensa, 10 tribos. Tribo do norte, 10 tribos. E tribo do sul, 2 tribos. E pensa o quê? A linhagem de Salomão. Seguindo, eu ainda clico aqui, vou deixar aqui. Então, após o capítulo 22 de 1 Reis, você deve fazer o que então, como eu mencionei? Ler 2 Crônicas. Esses capítulos vão trazer mais detalhes sobre esse mesmo período. É aquilo que eu sempre uso de ilustração, Evangelho. Você lê Mateus, Marcos e Lucas. São 3 narrativas diferentes, mas narram as mesmas histórias. Então Mateus pode falar da cura de um cego e dar um detalhe a mais do que Marcos, mas está narrando o mesmo acontecimento, né? Então, tendo essa anotação, isso aí vai ajudar no estudo da palavra de Deus. Qual é o rei que se destaca? Porque nós falamos que agora é um período onde Elias vai ganhar um destaque como profeta, um destaque muito importante. E Elias, ele se levanta exatamente no período desse rei, chamado Acabe. Acabe era filho de Omri e ficou muito tempo no trono e se caracterizou por ser um rei mau. Então Acabe era um rei mau. E nós sabemos o que Acabe fez. Ele casou com Jezabel. Ele, na verdade, ele não apoiava o povo de Deus e muito menos o profeta de Deus. Então ele foi caracterizado como um rei cruel, maldoso e perseguiu Elias, o profeta, o homem de Deus. Então a história de Elias, é impossível nós falarmos de Elias sem lembrar de alguns acontecimentos pontuais na vida deste homem de Deus. O homem que nós vemos que quando nós vemos a situação de ele enfrentar os profetas de Baal, que homem corajoso. Mas depois nós vemos ele na caverna desejando a morte, não é? Então nós vemos que ele era humano. E é interessante que quando nós chegamos no Novo Testamento, há uma ilustração a respeito de Elias, que é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e precisamos compreender. Mas é interessante que Elias orou e não choveu. Depois ele orou e Deus fez com que chovesse. É maravilhosa uma apresentação que o professor Adalto Lourenço tem sobre um fato histórico. Pessoas críticos da Bíblia diziam: mas como é que o sol parou? É um erro, a Bíblia está errada, porque de fato a Terra gira em torno de si mesma, a Terra gira em torno do Sol e também assim os planetas da galáxia seguem um curso natural criado pelo soberano Deus. Mas o Adalto Lourenço, em uma das palestras, ele dizia: mas e o namorado, quando ele vai para a namorada, final do dia, está esse sol que voltou ontem, e ele diz o quê? Vamos ver o pôr do sol? Ele não diz: vamos ver a Terra girar em torno do sol? Então é uma figura de linguagem, mas no entanto, na apresentação de Adalto Lourenço, ele coloca no slide a Terra girando em torno do Sol e os planetas e tal, e ele explica cientificamente esta situação, e no final ele diz: e aí? Josué orou. O que parou? Foi o Sol? E ele vai parar o Sol no slide. A Terra? A galáxia? Aí ele diz o seguinte: Deus parou todo o universo por causa da oração de um homem. Dá para parar agora? Por causa da oração de um homem, Deus parou todo o universo, que é a explicação mais lógica, olhando para aquilo que nós conhecemos da ciência.
E Elias, esse homem de Deus, esse profeta, ele se levanta nesse período tão difícil. Então, Acabe, esse filho de Omri, ficou muito tempo no trono e se caracterizou por ser um rei mau, né? Era um rei que, de fato, tinha ali por esposa Jezabel, e uma mulher terrível, adoradora de Baal, que tinha seus profetas, mas Elias se levantou nesse tempo tão difícil para um propósito soberano. Então, no Reino do Sul, nós temos ali os descendentes de Salomão reinando no sul. São os descendentes de Salomão que reinam no sul. E Asa é um rei que se destaca ali, porque ele reinou 41 anos. Então ele reinou o maior período de tempo naquela situação. Não vou falar todos os nomes de reis, porque é muito nome e vai complicar, né? Então Elias é o iniciador das profecias. Homens de Deus que atuaram na instrução religiosa e espiritual do povo, como eu falei anteriormente, são estes que precisam ser destacados e que o Senhor se preocupa em destacar no ensino da palavra de Deus, porque eles trazem uma palavra de exortação. Então, aí está uma grande diferença, né? Muitos dizem, eu tenho um dom de profecia, eu sou profeta. E o que eles querem fazer? Predizer o futuro. Só vê a profecia como predizendo o futuro ou adivinhando alguma coisa. Mas a profecia, a função dos profetas, nós percebemos, eles se levantavam para exortar o povo e dizer, olha, vocês estão em pecado, vocês estão seguindo outros deuses, vocês estão deixando o verdadeiro Deus de lado. E esse é o problema que Elias enfrenta com Acabe, porque chega um ponto que Acabe vai dizer para ele, você é o perturbador de Israel. E por que Acabe diz que ele é o perturbador? Por essa situação, ó, não está chovendo porque você é o culpado. Mas na verdade não chovia, ele tinha orado sim, mas era para mostrar para o povo que eles estavam errados. E quando houvesse arrependimento, Deus iria trazer aí a eles essa libertação daquela situação de opressão. Então, na sequência, nós encontramos no histórico aí da vida de Elias essa situação de grande fome. E quando nós seguimos a leitura em Reis, vai dizer que havia grande fome, e tudo isso porque Deus trazia aprovações sobre Israel. Deus queria ver aquele povo de volta, Deus pesando a mão sobre o povo. Algumas vezes nós já afirmamos isso aqui. Há situações que acontecem na nossa vida que são difíceis e não é o resultado do nosso pecado, não é? Eu posso ter uma enfermidade, não ser um resultado direto do meu pecado. Como eu digo, pode ser um resultado direto do pecado que entrou no mundo e toda a terra está enferma. Por exemplo, estamos numa pandemia, há uma Covid. Então eu não vou sair, né, dizendo, estou super protegido, e aí não vou usar álcool gel, não vou usar máscara, e vou sair por aí dizendo que Deus vai proteger, mas aqueles que têm o seu devido cuidado. A pandemia está no mundo, né? Desde que começou, muitas pessoas morreram, e olha, eu digo, servos de Deus, eu digo, não apenas batistas, tá bom? Mas muitos pastores, missionários, morreram, outros foram curados, amém por isso, né? Oramos, mas Deus ele tem os seus propósitos, né? Então é uma situação que nós temos que ter cuidado, porque o que a Bíblia diz? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar desse corpo, eu preciso ter cuidado. É a mesma coisa que dizer, não vou pegar nada, então vou sair num dia frio, sem roupa de frio, né? E aí quando vier a gripe, um resfriado, e virar uma rinite, por aí vai, né? Aí eu vou dizer o quê? Que a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Então nós vemos que Deus ele permite algumas situações. Agora é claro, há pessoas que podem adoecer como resultado de um pecado pessoal. A Bíblia diz, há pecado para a morte, não é? Então, algumas vezes uma pessoa que é filho de Deus se rebela, se revolta, Deus pode pesar a mão até na expectativa de que ele se arrependa do pecado. Mas Provérbios diz que o homem que é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, ele vai ser quebrado de repente sem que haja cura.
E nós vemos que Deus ele trabalha com Israel desta maneira, ao longo dos anos, e levantando o profeta e dizendo, mas veja, essa dureza no coração deste rei Acabe é uma dureza que nós encontramos ainda hoje em muitos corações, que são duros, resistentes à voz do Senhor. Então, nós encontramos nesse período de fome aquela história maravilhosa da viúva de Sarepta, né? E aquela prova difícil que ela enfrentou. Ela só tinha um pouquinho de farinha para ela e azeite para o filho. Mas o profeta diz: faz o que eu estou te dizendo, prepare primeiro aqui para mim, né? E aquela mulher, ela fez aquilo porque era uma mulher temente ao Senhor. Veja como era mais importante o quê? O sacerdote, o profeta, do que o rei. Mas nem todos olhavam assim. Já vemos pela escolha, não é, do primeiro rei Saul, o povo quis seguir o costume. Nós queremos um rei. Mas de fato, o homem de Deus, esse sim, era aquele que deveria ser respeitado por trazer a palavra do Senhor. E sabemos o resultado, né? Nunca faltou azeite e farinha na casa daquela mulher. Quantas provações nós já passamos da nossa vida, você passou na sua? E quantas situações você poderia talvez recordar agora e dizer, não, realmente, passei um momento difícil, mas quando eu confiei no Senhor, Ele abençoou. Um exemplo mais recente, né? Uns domingos atrás, né? Já faz tempos aí, conversando com Ezequiel, falando da dificuldade do trabalho. E aí eu fui conhecer melhor ele naquela situação, logo que ele voltou, e que era formado em raio-x e tal, e não conseguia trabalho. Aí ele chega aqui um dia, e chama aqui no canto com o irmão Cícero e diz, vem cá, quero compartilhar uma bênção. Eu não estava nem ali, nem fui atrás procurar, mas uma pessoa que eu treinei, quando eu era técnico em raio-x, eu treinei uma funcionária, hoje ela é chefe. E conversando por acaso essa semana, ela falou que eu ajudei muito ela queria me ajudar. E ela me arrumou um trabalho. Na pandemia, quem ia imaginar isso, né? Então, algumas vezes, as pessoas passam uma fase difícil, usando esse exemplo de trabalho, e diz, se antes da pandemia eu me encontrei, agora que eu não vou. A pessoa não sai, não procura, nem ora mais. Mas o nosso Deus, Ele trabalha em todo o tempo, e este é um exemplo bem claro. E Elias, ele se levanta como servo de Deus, e ele está ali o quê? Pronto a confrontar Acabe. E o homem de Deus, e quando eu digo homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele tem que ser corajoso, porque ele está levando não é a palavra dele, mas a palavra de Deus. Então ele tem que ser corajoso para confrontar o quê? O pecado. E temos que ter esse cuidado, não é a pessoa, mas o pecado que a pessoa comete. É isso que nós fazemos. E muitos não entendem essa verdade. Se o meu irmão erra, eu preciso ir até ele, não é o que a Bíblia diz? Vai até ele. Se ele te ouviu, maravilha, você ganhou seu irmão. Não ouviu? Vai lá e leva mais um. Leva o irmão José Geraldo, leva a Alessandra. Se ouviu, se bem, maravilha. E eu digo maravilha mesmo, porque é menos trabalho para o pastor. Mas não, mas você não ouviu? Aí disse a igreja. Então, confrontar o pecado é algo muito importante. Isso nos lembra a palavra inicial. Lembra lá? Escolha a quem você quer servir. Eu já mencionei. Eu tenho amigos de décadas aí, ficamos um tempo sem se ver, e aquela coisa natural de rede social, de vez em quando saíam algumas faíscas, né? E eu ia lá, o que é isso? Para com isso. E sabe, ouviu. O outro fazia faísca com o outro e saía do grupo. Daqui a pouco ele voltava e os dois estão caminhando juntos. Isso é uma verdadeira amizade. Sabe, quando a gente confronta, falamos a verdade, confrontamos o erro, sempre o propósito a ser buscado é o propósito divino. Então, na sequência, aqui nós vemos que Elias ele confrontou Acabe, porque ele era corajoso, ele sabia que ele estava levando a verdadeira palavra de Deus. Então, com coragem, ele dá o seu testemunho contra o rei. Ele é capaz de dizer, quando Acabe diz, és tu o perturbador de Israel? Acabe estava à procura dele. Mas quando ele se depara com esse homem de Deus e diz, és tu o perturbador de Israel? Ele diz, não, senhor, quem está perturbando
é você, em outras palavras, com os seus pecados, com as suas atitudes, pelo fato de não ouvir o verdadeiro Deus de Israel. E como eu falei anteriormente, ele era casado, tinha por esposa Jezabel, adepta do culto a Baal, tendo 400 profetas. E aí que Elias dá aquele passo para aquela atitude tão corajosa na sequência, aquela atitude corajosa de desafiar os falsos profetas. Veja aí, o desafio do Monte Carmelo. É impossível falar de Elias e não recordar aquele grande desafio, lembram lá? Ou seja, o desafio era o quê? Oferecer sacrifícios a Baal, enquanto ele ofereceria ao Deus de Israel. Ou seja, aquele que tivesse resposta, no sentido de ver o altar consumido pelo fogo, ali estaria o verdadeiro Deus. E é interessante que de um lado havia 400 e do lado de cá, ele. Será que só ele? Mais adiante Deus vai dizer que era só ele também, né? Ele pensou que estava sozinho, mas ele não estava sozinho. É claro que nós dizemos que com Deus somos a maioria, mas nós sabemos a importância dessa comunhão. Por que que diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aquilo que comecei a pregar em Atos, a igreja de Atos fala-se o quê? Unidade. O texto de hoje, por sinal, capítulo 4, fala que havia um só coração. Então, havia algumas pessoas ainda, como a viúva que Elias encontrou, que temia o verdadeiro Deus, que se preocupava em ouvir a voz do Senhor. E é interessante que diante daquele desafio, ele ainda põe água, né? Tem tudo a ver água com fogo, não é? Quando o bombeiro vai apagar o fogo, ele joga gasolina? Não, ele joga água. Mas é aquela confiança no Deus poderoso. Mas Elias tem muito a ensinar a nós também. Tanto pelo lado de sermos corajosos, mas estarmos preparados para o momento difícil. Nós lembrarmos que somos humanos. Lembrarmos que temos um corpo físico que precisa de descanso, né, que precisa de cuidados. E naquele grande desafio nós sabemos quem foi o vencedor, né? Mas, no entanto, é aquilo que nós afirmamos, né? Nós encontramos muitas mulheres corajosas. Eu estava vendo um vídeo ontem na rede social de um assalto. A mulher chegou com filho adolescente, desceu do carro, batia as compras, aí vem o pessoal, vem um rapaz de um lado, um outro de cá, para cima da mulher, puxa as coisas. Sabe o que o garotinho fez? Foi para cima do rapaz, deu um chute. Aí a mãe puxa o filho, né? Aí entra no carro, ela arranca as compras e leva o carro embora, né? Aí eu ouvi uns comentários lá, o pai deve ter orgulho desse filho, ele é corajoso, e a mulher também, porque olha, e na verdade a gente percebe que algumas vezes as mulheres manifestam mais coragem em algumas situações do que alguns homens, né? Isso é uma grande realidade. E aqui, pelo lado do mal, é essa mulher que dá os conselhos terríveis para o rei Acabe. Esse rei Acabe, ele é capaz até de matar uma pessoa para tomar a propriedade. Mas era um rei, já tinha muito, mas ele viu aquelas terras e falou, quero isso aqui. E a mulher diz, ué, você não é rei? E ele vai lá e mata aquele homem. E aqui também, aquela mulher fica revoltada. Como é que pode fazer isso com os profetas de Baal? Esse homem deve morrer. E ela vai perseguir Elias. Elias vai parar onde? Elias vai parar em uma caverna, não é? E a gente olha para esse quadro e às vezes dá grande ênfase, é um declínio, né? O homem, ele costuma olhar para os pontos baixos da vida de uma pessoa. É incrível, ela faz uma grande realização e aí tem o erro, está olhando, né? Dizem muito isso nas situações de casais, né? Quando há um erro, aí isso é como um lençol, né? Você tem um pontinho, vai levar sempre aquele pontinho sujo. Falhou naquilo, então nós temos que ter cuidado nesse sentido. Mas pode avançar, verdade? Pode avançar. Então Elias, ele ficou o quê? Desanimado. Ele foi atrozmente perseguido por Jezabel. Ele fugiu até o Monte Horebe. Lembra que eu falei? Cuidado. Após momentos grandes e importantes, pode vir momentos difíceis. E outra coisa, imagina
apesar de toda a confiança dele no Senhor, quanto estresse ele não passou. Nós vemos mais adiante a palavra dele. Ele diz: só eu fiquei. Quando o Senhor se encontra com Elias, o Senhor cuida primeiro do quê? Do físico dele. Ele olha o homem lá, sem alimentação, abatido, fraco. E algumas vezes as pessoas veem uma pessoa abatida e fraca, está com um problema, enfermidade, a pessoa só quer levar palavra. Talvez a sua visita, que você vai fazer alguém abatido, talvez aquela pessoa esteja precisando de um pão, não tomou café naquele dia, um alimento. Entendeu? Às vezes ela precisa de uma esperança nesse sentido para revigorar o físico e poder raciocinar direito. É a mesma coisa você pegar um mendigo embaixo aí de um viaduto e falar: ó, vem aqui falar de Jesus. Mas peraí, ele já tomou café, ele comeu. Você consegue, não vou nem falar Bíblia, estudar alguma coisa com a barriga vazia, roncando? Eu não consigo, sinceramente, me concentrar. Então nós vemos que Deus envia o quê? O melhor padeiro, né? Envia ele até a melhor padaria, o melhor açougueiro, o corvo. Aonde na terra você pode imaginar um corvo levando carne para o ser humano comer? Mas é Deus que criou. É Deus que criou e mostrando cuidado para com Elias. Então Deus trabalha, cuida do físico. Então eu volto a dizer, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, cuide do seu físico. O exercício, a alimentação, ir no médico de vez em quando fazer um check-upzinho é muito bom e importante, não é? Mas precisamos cuidar disso. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, para por fim podermos ter aí uma melhor qualidade para ouvir a voz do Senhor. E é ali que o Senhor trata com ele e recupera o ânimo, porque Elias estava desanimado. Mas que maravilhoso, ele não termina a vida no desânimo. Pode dar mais uma clicada, né? Ou seja, nós aprendemos com ele que a fidelidade deve ser exercida em todos os momentos. Por quê? Quando ele se sente só, está pronto a falar, que ele já se alimentou, ele diz para Deus: só eu fiquei. Olha, sou homem de Deus, tenho sido zeloso, mas eu fiquei sozinho. O senhor não viu que eu enfrentei 400 profetas, só eu sozinho. E aí Deus diz o quê? Há 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal. Então nós vemos, nós somos um povo adquirido com o precioso sangue de Jesus. Nós não estamos sozinhos. Fato é que nesta manhã temos um número menor do que antes da pandemia, mas temos um número aqui. Mas, também eu digo, temos um número ali acompanhando. Então nós não estamos sozinhos. E da mesma maneira que nós olhamos para a Igreja Batista do Canal de Jerusalém, se nós fizéssemos uma passeadinha agora na rede social, íamos encontrar um monte de irmãos reunidos também, online e em outras igrejas. E é esse povo que caminha para a pátria celestial, amém? Então, mesmo que estejamos em um tempo difícil, o que Deus espera de nós é a fidelidade. Sempre. Elias demonstrou uma grande fidelidade, não foi? Quando ele foi chamado por Deus para ser profeta, quando ele encontra a viúva, quando ele enfrenta os profetas, e agora na caverna, no tempo difícil, ele precisava entender. Você tem que exercer a fidelidade sempre. O Senhor falou a mais de 7.000 que não dobraram os joelhos. E quando nós olhamos para a vida desse profeta, ele é acompanhado pelo seu sucessor Eliseu. É uma história maravilhosa, lá em 2 Reis, capítulo 2, que fala que Eliseu está ali pertinho, né? Só que, de repente, Elias é arrebatado num redemoinho. E ele é separado de Eliseu por uma carruagem de fogo. A Bíblia não diz que Elias morreu, mas que ele foi diretamente para o céu. É por isso que alguns olham para o Apocalipse e falam das duas testemunhas, tanto pelos milagres semelhantes, pensam que essas duas testemunhas seriam Elias, talvez Moisés, que o corpo nunca foi encontrado, ou Enoque, que também não enfrentou a morte. Eu creio que se fosse de fato os dois, possivelmente Deus colocaria ali
o nome. Talvez Deus vá levantar aí 2 homens, 2 profetas, com a mesma ênfase de milagres, porque Israel conhece esses homens bem, para que se recordem da promessa do Senhor. Então, eu creio nisso, eu não creio que seja de fato os 2, porque uma das argumentações é, eles não morreram e tem que vir para morrer. Mas peraí, se Cristo voltar hoje, seremos arrebatados, não vamos morrer, mas teremos o corpo transformado. Então nós vemos aí um fechamento maravilhoso sobre esse profeta, o primeiro profeta aí, digamos, com um grande destaque profético em Israel. Lembrando que até o período de Salomão, falava Israel, eram 12 tribos juntas. Agora, nesse período, é o reino do sul e reino do norte, com as 10 tribos e aquela divisão que aconteceu por causa daquela rebelião. E eu quero ir aqui para o versículo-chave inicial, novamente. Esse versículo-chave de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Há um homem de grande destaque, que uma vez ele teve a oportunidade de tomar uma decisão, e ele fez o mesmo para o povo, praticamente, podemos dizer que ele nada respondeu. Na verdade, mesmo que o silêncio já seja uma resposta, não é? Mas aqui está dizendo que o povo nada respondeu. Mas lembram-se de Jesus, quando foi crucificado, e o povo lá, os fariseus, saduceus, querendo crucificar Jesus, e Pilatos, ele fica lá, sabe, preocupado. E aí, de repente, ele diz: Mas não vejo nele crime nenhum. E, finalmente, os homens apresentam lá uma solução: olha, devido à Páscoa, deve-se soltar o homem. Então, ok, a quem vão soltar? E o povo escolhe soltar o bandido e crucificar Jesus. O que Pilatos diz? Eu lavo as minhas mãos. Então lembre-se sempre disso, o Senhor ele espera sempre uma decisão dos seus filhos. Ele espera. E é interessante que a Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é obra do maligno. Sim, sim, não, não. Então nós precisamos de fato ter esse compromisso diante do Senhor, de levar a sério a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus ele tem uma responsabilidade para cada um de nós como cristãos. Não é o fato de repente, você não ter aí uma posição talvez de uma liderança dentro da igreja, de ter uma posição diaconal, pastoral ou de professor. Todos nós temos responsabilidades porque Deus distribui os dons de conformidade com a capacidade de cada um. E um dia nós vamos prestar contas, é o que diz a palavra de Deus. Um dia todos vamos comparecer diante do Senhor. Verdade é que os incrédulos que morrem sem Cristo, lá no trono branco. Mas nós, os salvos, no tribunal de Cristo. Então, logo aconteça um arrebatamento, a volta de Cristo, estaremos para sempre com o Senhor e vamos prestar contas do que nós fizemos. Será que nós vamos demonstrar que fomos fiéis? Então é bom para nós olharmos para a vida de Elias, o procedimento dele, a fraqueza dele, que nós também muitas vezes incorremos, porque também nós somos humanos, mas olhar para esta palavra do Senhor que traz aí para nós uma verdadeira esperança. Eu gosto muito da passagem final, quando ele está na caverna, e após Deus conversar com Elias, lembra daquela cena? O Senhor diz: vá para fora, que o Senhor vai passar diante de você. E lembra, acontece terremoto, vento forte, trovões, relâmpagos, e Deus não estava lá. E aonde Deus estava? Uma voz calma e tranquila. Há muitas pessoas achando que Deus só fala no meio do barulho, né? Não. Deus, ele fala no silêncio. É por isso que nós precisamos da nossa hora silenciosa, do nosso momento a sós com o Senhor. Então, eu fecho a aula de hoje aqui com essas palavras de Elias.
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que você vai responder ao Senhor? Se o Senhor é Deus, siga Ele. Agora, espero que você responda de maneira positiva ao nosso grandioso Deus. Amém? Próxima semana, permitindo ao Senhor, iremos para a sequência, vendo um pouco também sobre a vida desse sucessor, Eliseu. Hoje, Elias, agora o sucessor Eliseu. É interessante nós olharmos também para esse aspecto de preparo, de deixar pessoas para dar continuidade. E isso começa, a gente olha para a família. Deus criou primeiro a família. E eu já compartilhei isso. Conheci, pelo menos, trabalhei em 2 empresas que faliram, quebraram. Não foi por causa de mim não, tá? Mas são empresas que, quando foi para a mão, aquela empresa grande foi para a mão dos filhos, os filhos dividiram a empresa e levaram à falência. Aí eu fico pensando, o pai criou aquilo para o filho, para ver se deslanchava, e eles destroem tudo aquilo. E na questão espiritual precisamos pensar nisso. Vamos comprados por bom preço, vamos glorificar a Deus através das nossas vidas, amém? Vamos orar, encerrando aqui a nossa aula desta manhã e pedindo a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, nos dando direção no aprendizado da verdade da Tua Palavra. Querido Deus, venha nos ajudar a enfrentarmos momentos difíceis com a confiança no Senhor e no momento em que estivermos desanimados, abatidos, que sejamos capazes, Senhor, de ouvir a Sua voz no silêncio, assim como Elias aprendeu e nos compartilha desse aprendizado através da Sua palavra. Abençoe o Teu povo reunido aqui nesta manhã, aqueles que estão acompanhando a transmissão online, suprindo, ó Deus, cada necessidade. Sabemos que o Senhor nos comprou com bom preço para sermos bênção hoje, durante o tempo da nossa existência, até a volta do Senhor. E que nos lembremos que nós não estamos sozinhos e não devemos caminhar sozinhos, mas unidos na mesma fé e no mesmo Espírito. Então nos ajude, nós rogamos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Logo mais às 18h30 teremos o culto presencial e a transmissão online. Eu mandei um áudio em alguns grupos hoje, dizendo que nós estamos aqui trabalhando com 30% pela divisão, mas eu devo dizer que hoje já é possível receber 40% da membresia, da capacidade do tempo. E nós temos ficado abaixo dos 30%. Então, por isso que eu não tenho pedido mais aí que me apresente um nome, mas se você não está no quadro de risco, você pode vir estar conosco às 18h30 no culto presencial. Amém? E que Deus nos abençoe. Então, estamos encerrados, oração silenciosa, e logo mais estaremos de volta.